E essa reestreia aqui no início da segunda temporada tá uma delícia. Começamos com um assunto ótimo, que é o assunto de viagens. E aí Luana e Renato vieram super gentilmente conversar com a gente. Luana terminou o primeiro bloco lá falando da viagem para Marrakech. Isso. Você foi 2 vezes a Marrakech? Não, só fui uma, fiquei 24 horas. Sei. E era um sonho antigo, achou que ia adorar e não foi bem isso. Virou um pesadelo. Mas quer voltar? Quero. Porque você estava perguntando sobre retornar aos destinos. Uhum. Quando eu cheguei no Marrocos, eu não tinha, né, essa propriedade de viagens que eu tenho hoje. Então, assim, todo mundo falava, não bebe água, né, de torneira, ou então água de copo, pede sempre a água engarrafada. Só que a não lembrou. Aqui não, lembrei, eu esqueci do gelo, né? Pedi a Coca-Cola e o gelo. E aí eu passei muito mal. Muito entendi. mal. Você teve um perrengue, então, na viagem, né? Renato estava nessa viagem? Tava sim. Entendi. E foi um perrengue. E aí você o quê? Precisou assim, de medicação? Não, e eu cheguei teve que sair de lá? Não, o que aconteceu? A gente fez um percurso de 500 quilômetros em um ônibus sem banheiro. Nossa. No deserto, no Ramadã. A gente foi na época de Ramadã, onde está tudo fechado. Então você não conseguia parar em lugar nenhum. E foi tenso. Então, quando eu cheguei em Marrakech, eu cheguei assim, eu não quero ficar aqui. Entendi. Não é isso que eu planejei, não foi essa viagem. Mas então não foi muito o destino o problema, né? Também. Foi mesmo... Também? Também, porque eu não tinha esse olhar que eu tenho hoje. Sim. Vou dar um exemplo. Eu chego na sua casa, Uli, nunca fui lá. Abro a geladeira? Não. Então, quando eu estou num lugar que não é o meu lugar, que não é o meu país, eu tenho que me adaptar ao destino. É o que eu faço hoje. Entendi. Eu amo línguas. Então, assim, se eu vou para um país árabe, eu procuro saber o mínimo do vocabulário. Você fala alguma coisa com fluência? Não, falo espanhol, francês, alemão e o árabe, alguma coisa do árabe. Que bacana. E inglês? Inglês odeio, mas falo. Inglês odeia? Odeio. E se vira bem sem o inglês? Sem, porque nós somos brasileiros, né? Brasileiro se adapta. É verdade. Nós somos comunicativos e qualquer lugar que você chega, você já quer agregar. Você sabe que tem um brasileiro ali. E assim, é muito interessante que a gente se ajuda. Os brasileiros? Todos os brasileiros que se encontram nas viagens, entendi. Sempre. Agora mesmo, eu fui fazer um intercâmbio, não foi um intercâmbio, foi um curso na Universidade de Córdoba e estava assim com pouca grana, porque um fluxo de viagem essa é uma pergunta indiscreta que eu vou fazer já. E aí eu fui para um hostel com quarto compartilhado. E aí minha toalha sumiu. Sei. E assim, alguém pegou minha toalha. Como que faz, que faz? E assim, já tava final de viagem, você sem dinheiro. Sozinha. E no mesmo hostel tinha uma galera do Brasil, um rapaz do Recife e outro do Sul. E eles assim... Aí eu falei assim, gente, eu reclamo, não reclamo. Porque você, como tá no quarto compartilhado, você vai estar, né? Aquela saia justa, né? Sujeita e assim, também, será que as pessoas têm boa fé, vão... E aí eles foram comigo, assim, 2 gracinhas. Não, Luana, a gente vai falar com você, tal, porque também sumiu coisa nossa. E entendi. assim... vocês se ajudam, né? Exatamente. Agora, deixa eu fazer minha pergunta indiscreta, assim. Você disse, por exemplo, que você passou ano passado 9 meses fora do país. Tem que ter uma programação financeira bastante rigorosa para isso, né? Porque viagem a gente sabe que não é com qualquer dinheiro que a gente faz. Como que vocês planejam isso? Como que é essa programação financeira e também a programação de tempo, de trabalho, de cuidado com os filhos? Como que vocês se organizam para viajar? Você ou eu? O planejamento, né? Vamos começar, você conclui aí. Eu, como trabalho embarcado, a gente procura planejar sempre nas minhas folgas, né, e nas minhas férias. Certo. Entendeu? E sempre com muita antecedência. O exemplo foi Havaí, que nós fomos agora em outubro, né? Não, setembro. Setembro, porque tanta viagem que já nem sabe mais. E nós aproveitamos uma promoção há 1 ano atrás. Entendi. Vocês compram as viagens muito antecipadamente. E aí dá para parcelar e planejar mais. Não, a gente prefere não parcelar o olho. Incrível. Mas assim, a gente hoje em dia. Hoje em dia. O que acontece? A gente tem, como o nosso foco de vida é sempre esse, então
toda a nossa... O dinheiro de vocês deve ser para viajar, né? Vocês fazem essas... É o nosso lazer. Entendi. É como se a gente, assim, economiza com todo o resto para viagem, é isso? E as crianças também. Eu tô sendo tão indiscreta, né? Mas assim, eu acho que é uma curiosidade de todos, porque quem não quer viajar sempre, né? A gente falou aí das crianças de novo, isso. né? A gente procura pelo menos uma vez no ano, assim, a gente fazer uma viagem com eles. Com eles, entendi. O ano passado, por exemplo, o Luca, eu fui para um curso no... Eu vi que você foi com ele para aquele Comic Con, né? Aquilo ali foi uma maratona. O que também não é só... Vocês também não fazem só viagens internacionais, vocês viajam por aqui também bastante. Não, ano passado eu estive... E eu procuro ser... No meu caso, como eu também... O Renato, ele tem essa facilidade por conta do embarque. Eu já não, né? Então, assim, eu procuro trabalhar com produção. Então, eu dobro a minha carga horária. Entendi. Né? Quando você está trabalhando, você trabalha o dobro para poder ter o tempo. Mas antes não era assim. Antes a gente pegava e ia nos feriados. Então, nossas viagens ficava bem pocket. Aquela coisa bem... E a mala enorme. Agora a gente fica mais tempo e a mala reduzida. Vai aprendendo, né? O peso vai diminuindo. O peso vai todo diminuindo. O peso, de tudo. E aí vocês também não trazem muita coisa, né? Não tem muita compra, nada. O objetivo da viagem de vocês é mesmo conhecer, né? Entendi. Isso já tivemos que comprar outra mala só para trazer o... Já teve fase assim. Entendi. Eu acho que nas primeiras, né? Deve ser mais assim. Acho que é geral. Acho que todo mundo se empolga muito. Entendi. Muito. Agora, e quando vocês discordam do destino? Ele fala uma coisa, você quer outra. Como é que vocês... E assim, funciona perfeitamente? Porque eu imagino assim, uma viagem de casal com os perrengues e com as dificuldades não deve ser muito tranquila também, Tem momentos ótimos, né? Tem. Mas, como eu estava falando do ano passado, eu tive que passar um mês. A gente foi para a Espanha. Não, a gente foi pra Disney, Disney Paris com a Nina, porque eu tinha ido com o Luca no início do ano. Entendi. Então, assim, aquela coisa, ela também queria. Ela teve o momento dela, o Luca já não foi. Sei. E aí, eu voltei, eu fui fazer um curso no El País, um curso sobre jornalismo de viagens por conta do blog. Barato esse também, e assim, né? com o Paco Nadal, que é um fera, um dos maiores... enriquecedor. Eu fiquei uma semana no El País, dentro do El País, fazendo esse curso. Então, foi uma emoção. E aí, assim, não dava para o Renato ir, até por questão de embarque. Você perguntou com relação às crianças. Eu tenho uma mãe e uma sogra maravilhosa, sabe? Que ajudam com isso aí. Que ajudam nessa logística. Isso é ótimo, né? Porque senão não poderia. Sem esse suporte não... E aí eu fui para a França com eles, né? Aí na volta a gente ainda passou por Madrid. Voltei, fiquei 2 semanas, dobrei minha carga horária trabalhando. Entendi. Voltei para o país, fiquei uma semana, voltei e fui para levar o Luca para a Comic Con. Ele levou minha mala para o aeroporto, que eu fui a São Paulo. Ele levou, não cheguei a voltar para casa. Ele arrumou, de lá mesmo já de lá eu fui para Córdoba fazer o curso na universidade. Nossa, que escândalo! Agora, assim, o planejamento financeiro também deve... por exemplo, eu li lá no blog de vocês, tem um tópico lá que chama do luxo ao roots. Vocês topam qualquer negócio? Assim, como é que é? Depende da verba do ano. Depende do lugar também, né? Tem Porque lugar vocês que não ficam, por exemplo, rola. em hotel super bacana e também ficam em albergue, é isso? Isso, exatamente. Entendi. Tem sonhos, né? O Renato, fala você sobre a Tailândia. Nós ficamos naquele hotel daquele filme, Se Beber Não Case. Mentira, que barato! O Lebua. E Renato, eu amo esse filme. Meu Deus, tá bom. Ficamos no Lebua. Aí faz algumas concessões quando o objetivo Quando dá para tirar onda, a gente tem que tirar onda. Muito bom. Mas assim, com relação ao planejamento, Uli, ver a promoção. Essa viagem do Havaí mesmo, a gente pegou uma promoção de passagem como se você fosse para Buenos Aires. Você tem noção? Muito barato mesmo. Entendi. Nós fomos para o Havaí, para o Waikiki, com valor de passagem para Argentina. Como se fosse para Buenos Aires. Entendi. Com 9 meses de antecedência. Entendi. Foi assim. Então, às vezes, acontece do destino nos escolher. Que delícia. Entendeu? Porque a promoção porque aparece e aí vocês ficam tentados a ir para esse lugar. E a viagem do Havaí foi bacana também? Para mim foi uma das melhores. Que bacana. A gente volta já. Vamos pro terceiro bloco. Fica aí. Vamos botar umas imagens bem bonitas aí para vocês verem, tá?